professora Fabrícia Quintanilha, cumprimento vocês alunos. Estarei falando das alterações fisiológicas no período gestacional. As alterações fisiológicas ocorrem em todos os sistemas do organismo durante a gestação. O enfermeiro é parte importante do plano de assistência pré-natal e puerperal, na rede de atenção primária de saúde e nas maternidades. A gravidez gera uma série de mudanças endócrinas no organismo. O elemento básico que provoca tais mudanças é a implantação da placenta e suas ações de sustentação da vida do feto. Sistema circulatório, respiratório, gastrointestinal, além das metabólicas e hematológicas. As alterações são inevitáveis, temporárias e que estão presentes em todas as gestantes em graus variáveis. A gravidez é um fenômeno diferenciado na vida de uma mulher, sendo as alterações mais significativas que o ser humano pode sofrer, podendo ser sutis ou marcantes. Assim, a gravidez é considerada para muitas mulheres um momento especial, mas nem todas têm o mesmo pensamento. Para algumas, esta fase da vida pode gerar sentimentos não positivos e para isso é necessário considerar que existem inter-relações entre transformações gestacionais, autoimagem e autoestima feminina. A gestação e a maternidade são um momento complexo na vida da mulher, do ponto de vista físico, emocional, de sua identidade pessoal e das suas relações com a família e a sociedade, exigindo cuidados e atenção profissional redobrada. A mortalidade materna relacionada à gravidez, parto e puerpério ainda é alta no Brasil. A definição é um conjunto de medidas preventivas e curativas com o fim de proporcionar condições de bem-estar físico, mental, social durante a gestação e assegurar o nascimento de uma criança saudável com risco mínimo para a mãe e tem como objetivo a estratificação do risco gestacional. A avaliação contínua do bem-estar materno e fetal, identificação de problemas e intervenção para prevenir e minimizar morbidades, educação da paciente, aprimorando o cuidado e a qualidade de vida da mãe, filho e familiar. Então, o pré-natal é imprescindível, uma assistência de alta qualidade, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, assegurando melhorar a qualidade de vida das gestantes nesse período e evitar futuras complicações maternas e neonatais. Acredita-se que o enfermeiro durante o pré-natal tem um papel fundamental como educador e orientador, pois auxiliará a mulher na elaboração das ansiedades vivenciadas nesse importante período de sua vida. O diagnóstico de gravidez é através da produção do hormônio do HCG, que é a dosagem das frações do beta no sangue. Então, o teste é positivo quando os valores estão acima de 25 mI por ml. O teste é qualitativo, que dá noção da idade gestacional, de acordo com a quantidade, e pode ser dosado na urina, através do teste imunológico da gravidez. Isso é o diagnóstico hormonal, através do sangue ou da urina, com a presença do HCG. E o diagnóstico ultrassonográfico quando se evidencia o saco gestacional a partir da 5ª semana de gestação, a vesícula vitelina entre a 5ª e a 6ª semana e os ecos embrionários a partir da 6ª semana. Então, se o embrião com atividade cardíaca presente a partir de 7 semanas, tem que estar obrigatório. Então, se uma mulher que vai fazer uma ultrassom com 8 semanas não evidenciou o BCF, então significa que esse embrião foi evoluído, porque ele é obrigatório ter a partir da 7ª semana, a presença da atividade cardíaca. Então, o diagnóstico hormonal da gravidez, através da ultrassom, ele é através do sangue, né, que é qualitativo, e da urina, que mostra nessa fita essas duas tirinhas sinalizadas. Uma tira significa que o teste foi efetivo e a segunda mostra que tem a presença do HCG. E aí, de acordo com a quantidade
do hormônio quando a gente fala de qualitativo, quantitativo, o número que é dosado de acordo com a semana, e o pico entre a 8ª e a 10ª semana. E através do diagnóstico ultrassonográfico da gravidez, o saco, o embrião e a presença do feto com atividade cardíaca. Então, na primeira consulta de pré-natal, é de suma importância a gente escolher uma história clínica, realizar o exame físico, para a gente traçar as nossas condutas em relação aos exames complementares. Na primeira consulta, a história clínica, quando fala de identificação, precisamos saber o nome completo dessa mulher, a data de nascimento, mais idade, raça, grau de instrução, profissão, ocupação, estado civil e união. E os antecedentes familiares, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças congênitas, gemelaridade, partos prematuros, doenças infecto-contagiosas como a tuberculose, doença de Chagas, toxoplasmose, parceiro sexual, portador de infecção sexualmente transmissível, que são as ISTs, AIDS, sífilis, hepatite B, HPV, herpes genital. Na primeira consulta, os antecedentes pessoais, histórico de hipertensão arterial crônica e cardiopatias, doenças pulmonares e renais crônicas, anemias, distúrbios nutricionais, desnutrição, sobrepeso e obesidade, doenças neurológicas, epilepsia, doenças psiquiátricas, doenças da tireoide, outras endocrinopatias, alergias medicamentosas e alimentares, hanseníase, tuberculose e outras doenças infecciosas, AIDS, infecção urinária e repetição, hemotransfusões, perdas gestacionais anteriores, aborto, neomortos, natimortos e prematuros, cirurgias, tipo e data e a história vacinal. Porque quando a gente colhe essa história, porque as alterações fisiológicas ocorrem no corpo, né, durante a gravidez, envolvendo todos os sistemas. Esses ajustes funcionais em resposta à carga fisiológica aumentada. Começa na primeira semana da gestação e continua durante toda ela. Então, quando ela já tem algum histórico de alguma doença, a direção dessa condução, dessa intercorrência, a gente vai se entender. Uma cefaleia numa mulher que tem uma hipertensão, então é associada à hipertensão, não é uma cefaleia de alteração fisiológica pelo aumento da progesterona. Então, é muito importante a história clínica dela, pessoal. Na primeira consulta, os antecedentes ginecológicos, a menarca, tipos de ciclos menstruais, precisão do primeiro dia da última menstruação, é muito importante quando se pergunta. Hoje, grande parte das mulheres, elas sabem porque tem os aplicativos utilizados e aí elas conseguem consultar esse aplicativo e ver a data da última menstruação. Um tempo atrás, com toda a minha prática, eu vivenciava que elas não sabiam, porque elas não registravam. Então, assim, é muito importante hoje, nos auxilia para a gente saber a precisão da data da última menstruação. Os métodos anticoncepcionais prévios, infertilidade e esterilidade, mamas, alterações e tratamento, última compositologia oncótica, de suma importância, antecedentes obstétricos, né? O número de gestações, o número de parto e tipo de parto, o número de aborto, destacado em rosa, né? Um exemplo, gesta 4, ela pariu 2 e tem um aborto. E aí a gente sinaliza que é um parto normal e um parto cesárea. Intervalo entre as gestações de muita importância. Aloimunização em RH, aquela mulher que tem um RH negativo, se ela fez a aloimunização. Peso dos recém-nascidos, muito importante. Natimortos e neomortos. Intercorrências ou complicações em gravidez ou puerpérios anteriores. E especificar que tipo, né? A caderneta é o lugar onde está registrado, o prontuário também, e é importante relatar o que houve de intercorrência, aleitamentos anteriores durante, complicações e motivos de desmame. O cartão de pré-natal é um direito de toda paciente, deve ser preenchido corretamente e fornecido à paciente na primeira consulta, deve estar sempre junto com a paciente e preenchido em cada consulta subsequente. É um documento, é um registro, onde vai conter todos os exames, histórico da imunização, do peso, da pressão, das consultas.
Então, é muito importante mostrar para ela que aquilo é um documento não só para aquela consulta, mas no momento que ela vai para a maternidade, dela tá levando essa caderneta do pré-natal e posteriormente para uma outra gestação, aquilo é um documento. Então, é muito importante ela guardar aquilo para ela. Eu sempre falo desde a primeira consulta que tenha cuidado, a caderneta é linda, o Ministério da Saúde oferta uma caderneta linda que tem bastante informação, ela tem uma estética, ela tem uma diagramação boa de registro, muito boa, muito boa. E assistência ao pré-natal. É imprescindível, né, que tem o objetivo de acompanhar a gestação para detectar precocemente qualquer situações de risco que possam ser corrigidas e tomar medidas de promoção de saúde e prevenção de problemas para assegurar o bom desenvolvimento da gestação, que garanta a saúde da mãe e o nascimento de um recém-nascido saudável. E acredita, né, que o enfermeiro durante o pré-natal tem um papel fundamental como educador e orientador, pois auxiliará a mulher na elaboração das ansiedades vivenciadas nesse importante período de sua vida. E é imprescindível uma assistência de pré-natal de alta qualidade, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, assegurando melhorar a qualidade de vida das gestantes nesse período e evitar futuras complicações maternas e neonatais. Prevenir, né, dentro dos principais objetivos, é prevenir, diagnosticar precocemente e tratar doenças e problemas relacionados à gestação e puerpério, preparar para o parto, ensinar sobre a amamentação e cuidados iniciais com o recém-nascido, identificar e tratar doenças pré-existentes, corrigir hábitos nocivos à saúde, como fumar, beber, usar drogas, sedentarismo, alimentação inadequada. Oferecer suporte emocional e social para a resolução de problemas, ansiedades, medos e conflitos. Dar orientações sobre hábitos saudáveis para a gestante, alimentação, atividade física e sexual, vestuário, etc. E o acompanhamento do pré-natal deve começar o mais precocemente possível, ainda no primeiro trimestre de gestação. O número mínimo de consultas de pré-natal considerado adequado é 6. Fatores considerados de referência da qualidade do pré-natal: início antes da 12ª semana de gestação, disponibilidade de todos os exames na hora certa, garantia de transporte para as consultas se preciso, recursos adequados, pessoal, equipamentos, materiais e infraestrutura, escuta e abordagem global, qualificada da gestante e acompanhante, garantia de acesso do parceiro aos cuidados e informações do pré-natal. Estimula a informação sobre benefícios do parto normal e plano de parto. Orientação à mulher sobre seus direitos durante a gestação e puerpério. Acesso à unidade de referência quando preciso. Visita prévia da gestante ao local do parto. Acolhimento e escuta qualificada e atitudes na consulta do pré-natal. Escuta atenta, aberta, sem julgamento ou preconceito. Conversa buscando formação de vínculo. Perguntas abertas sobre a preocupação e ansiedades. Solidariedade, preocupação, comprometimento, estímulo à presença do parceiro nas consultas, esclarecimentos de todas as dúvidas, responsabilização da equipe pela gestante, garantia de confidencialidade e privacidade, estímulo a assuntos tabus íntimos ou da sexualidade, busca de sinais de alarme ou que exige maior atenção, pesquisa de marcadores de gravidez de risco, orientação sobre o intervalo das consultas de pré-natal, explicação da rotina de acompanhamento, doenças ou problemas maternos que devem ser considerados na avaliação da gestante, cardiopatia, hipertensão, diabetes, epilepsia, nefropatia, desnutrição, lúpus, depressão, doenças tiroidianas, malformações uterinas, doença da mama, pneumopatia, doença hematológica, obesidade, doença falciforme e psicoses. Infecções: HIV, sífilis, hepatite B, doença de Chagas, infecção urinária, toxoplasmose, tuberculose, hanseníase.
E gravidez anterior, complicações gestacionais, hipertensão, diabetes gestacional, abortos espontâneos, pré-eclâmpsia, nulípara, multípara, prematuridade, perda fetal, gravidez anterior, baixo peso, gemelaridade, hemorragias e malformações. Outros dados: uso de medicamentos, alergias, vacinações, tabagismo, abuso de álcool, drogas de adição, adolescente ou maior de 35 anos. Fatores de risco e complicadores que exigem maior atenção da equipe, relacionados à mãe, à família ou ao ambiente. Mãe adolescente com menor de 15 anos ou mulheres com mais de 35 anos. Situação familiar insegura. Gravidez não aceita, sobretudo se adolescente. Escolaridade baixa. Condições ambientais e de moradia desfavoráveis ou situações conjugal instável. Baixa estatura da mãe, menos de 1,45 m, índice de massa corporal abaixo de 18 ou acima de 25, problemas em gestações anteriores, recém-nascidos anterior prematuro, baixo peso para a idade gestacional ou mal formado, macrosomia fetal em gestação anterior, mais de 4 kg de peso ao nascimento, síndromes hemorrágicas ou hipertensivas. Relacionados à gestação atual, primeira gestação ou 5 ou mais partos anteriores, intervalo entre os partos menor que 2 ou mais que 5 anos, 3 ou mais cesarianas anteriores ou antecedentes de cirurgia uterina, ganho de peso da mãe inadequado, infecções urinárias ou anemia. Alterações fisiológicas da gestação. Eu trouxe para vocês todo um roteiro e rotina de consulta de pré-natal, de estar conhecendo essa mulher na sua real situação, se tem presença de doença, se teve intercorrência da gestação anterior, porque perante isso, vamos conhecer as alterações que são fisiológicas e distinguir o que é fisiológico e o que é patológico. A gravidez não é doença, é um evento fisiológico, mas a transformação em todos os sistemas é de grande aspecto e a gente precisa ficar atento a qualquer intercorrência. Então, as alterações são profundas e ocorrem no corpo materno e durante a gravidez, envolvendo todos os sistemas. E esses ajustes funcionais em resposta à carga fisiológica aumentaram. Começa na primeira semana de gestação e continua durante toda ela. E após a liberação do feto e da placenta, o corpo da mãe começa a retornar ao seu estado anterior de gravidez. E algumas alterações revertem rapidamente. As mais lentas estarão completas em aproximadamente 6 semanas, com exceção das mamas, que continuam a secretar leite por alguns meses se a mãe aumentar o filho. E a gravidez provocou modificações notáveis na fisiologia materna, que envolve todos os sistemas do corpo. E essas alterações que ocorrem em todas as gestações acometem a maioria dos sistemas do organismo e podem gerar sintomas desconfortáveis para a gestante, tornando-se queixas mais frequentes nas consultas de pré-natal. O sistema digestório. As modificações durante a gravidez são indicadas por náuseas e possivelmente por vômitos no início da gestação, por pirose e eructação, flatulência e constipação, que pode ser mais problemática durante o final da gestação. O apetite pode ficar muito inconstante durante as primeiras semanas. São comuns o desejo ou a aversão por determinados alimentos sem razão aparente. E devido ao aumento da progesterona sobre a musculatura lisa, propiciando relaxamento, o peristaltismo fica diminuído e a consequência desse relaxamento ocasiona um retardo no esvaziamento gástrico e no trânsito intestinal, resultando em náuseas, vômitos, constipação, além da pirose e a alteração do apetite. A queixa, náuseas e vômitos, que como avalia? Comuns no primeiro trimestre da gravidez, mais intensas pela manhã, ao acordar ou após um período de jejum prolongado, piora com estímulos sensoriais, em especial do olfato, como o cheiro do cigarro ou do paladar, como a pasta de dente. É muito comum, não estou conseguindo sentir o cheiro do tempero do alho, não consigo escovar dente. É muito comum elas relatarem. Cerca de 10% mantém os enjoos durante períodos mais avançados da gravidez, podendo durar até o terceiro trimestre.
Tem mulheres que vão ganhar o bebê, elas ainda estão nauseadas e apresentando vômito. E precisamos avaliar sempre a presença de sinais de alerta, grávidas muito jovens, emocionalmente imaturas, gestações não planejadas. A cialorreia, pitalismo ou salivação excessiva, é uma das queixas que mais incomodam na gravidez. É recomendado explicar que é uma queixa comum no início da gestação, manter a dieta semelhante à indicada para náuseas e vômitos, orientar a gestante a deglutir a saliva e tomar líquido em abundância, especialmente em época de calor. Que a gente vê elas, muitas das vezes, elas cuspindo, elas cospem mais do que deglutem a saliva. E isso favorece, que estimula mais ainda essa produção excessiva da saliva. Pirose ou azia, queixa. Como avaliar? Embora possa cometer a gestante durante toda a gravidez, é mais intensa e frequente no final da gravidez. Avaliar sempre sintomas iniciados antes da gravidez, uso de medicamento, história pessoal e familiar da úlcera gástrica. É recomendado fazer uma alimentação fracionada, pelo menos 3 refeições ao dia e 2 lanches, evitar líquido durante as refeições e deitar-se logo após as refeições. Ingerir líquido gelado durante a crise, elevar a cabeceira da cama ao dormir, dormir com travesseiro alto, evitar frituras, café, chá, mate preto, doces, alimentos gordurosos ou picantes. Evitar o álcool e o fumo, preferencialmente, não deve ser utilizados durante a gestação. É contraindicado o uso de álcool e do tabaco, né, do uso do cigarro. Caso essas medidas não resolvam, avaliar a necessidade do uso de medicamentos. Existe medicamento para minimizar essa queixa, que é muito comum. Obstipação, constipação intestinal ou flatulência, comum na gestação agravada pelo esforço na evacuação ou pela consistência das fezes. Muitas vezes associada a queixas anais como fissura e hemorroida. É recomendado ingerir alimentos que formam resíduos, como legumes e verduras, em especial os folhosos, por serem ricas em fibras, e frutas cítricas. Aumentar a ingestão de água para 6 a 8 copos ao dia, caso não haja nenhuma patologia que se restringe. Reavaliar a alimentação rica em fibras e evitar alimentos que causem muita fermentação. Evitar alimentos flatulosos como feijão, grão de bico, lentilha, repolho, brócolis, pimentão, pepino e couve. Fazer caminhadas leves, se não forem contraindicadas. Prevenir fissuras anais. Não usar papel higiênico, usar água e sabão para limpeza após as evacuações. Caso essas medidas não resolvam, avaliar a necessidade de uso de medicamentos. Cólicas, dores abdominais, flatulência, obstipação intestinal. Certificados que não sejam contrações uterinas. Se houver flatulência, obstipação intestinal, orientar dieta rica em resíduos, frutas ricas em fibras, verduras, mamão, ameixas e cereais integrais. Recomendar o aumento da ingestão de líquidos, evitar alimentos de alta fermentação, tais como repolho, couve, ovo, feijão, leite, açúcar. Recomendar caminhadas leves, se não for contraindicado. Aparelho genital. Aumento do corpo uterino em 1 kg no peso devido ao alongamento e engrossamento das fibras musculares. A forma do útero passa de piriforme pera para a forma ovoide. O amolecimento do colo, preparando-se para a dilatação no final da gravidez. Mudança na coloração do colo, da vagina, vulva e períneo devido ao aumento do fluxo sanguíneo. A produção do muco cervical torna-se abundante. Ele torna-se espesso, opaco, viscoso, formando um tampão chamado tampão mucoso, que obstrui o canal cervical, protegendo a cavidade uterina. As alterações ginecológicas, elas são descritas através de sinais que têm um significado, como o sinal de Ega, que é o amolecimento do istmo uterino, sinal de Piscaerque, que é o crescimento assimétrico do útero no local de implantação, sinal de Noble-Budin, que é o preenchimento do fundo de saco posterior, sinal de Godel, que é o amolecimento do colo uterino, sinal de Hartmann, que é o sangramento decorrente da implantação endometrial, sinal de Kluyer, que é a coloração violácea da vagina, sinal de Osiander, que é identificação do pulso na artéria vaginal, sinal de Jacqueminot-Chadwick, que é a coloração violácea da vulva,
Sinal de pulso, que é o sinal do rechaço fetal. O corrimento vaginal, que é o aumento do fluxo vaginal, é comum na gestação, sendo importante realizar a avaliação adequada pelo fato que as vulvovaginites infecciosas estarem associadas ao parto prematuro, baixo peso ao nascer, rotura prematura das membranas, avaliar sempre se há queixa de mudança do aspecto do corrimento, a coloração, a presença de sintomas associados como prurido, ardência, odor e outros. E é importante orientar que o fluxo vaginal normal é comumente aumentado durante a gestação pela ação dos hormônios. Tem mulheres que têm muito no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, que durante a gestação ele não causa prurido, desconforto ou dor fértil. Lembrar que em qualquer momento da gestação podem ocorrer as ISTs. Não usar creme vaginais quando não houver sinais de sintomas de infecção vaginal. Então, só vai ser indicado, né, o uso de medicamento ou de creme vaginal quando houver alguma abordagem das infecções sexualmente transmissíveis. Então é importante ser avaliado, é importante orientar elas. O sistema urinário, né? As alterações do sistema renal na gravidez incluem modificações anatômicas e funcionais. A dilatação da pelve renal e dos ureteres provoca alterações que resultam na estagnação da urina. A estase da urina pode interferir como a exatidão dos exames de urina e é um fator na tendência às infecções do trato urinário durante a gravidez. E devido a esse aumento do volume sanguíneo, os rins filtram maior quantidade de sangue, resultando em maior volume de urina eliminado. A polaciúria, né, que é devido à ação da progesterona no relaxamento da musculatura lisa, ocasionando a dilatação dos ureteres e no final da gravidez pelo aumento da pressão do útero sobre a bexiga. Queixas urinárias, a provável compressão da bexiga pelo útero gravídico, diminuindo a capacidade volumétrica, ocasiona a polaciúria, que é o aumento do ritmo miccional, e a nictúria, que é o aumento do ritmo miccional no período do sono, que se acentua à medida que a gravidez progride, dispensando tratamento e cuidados especiais. Avaliar sempre presença de sinais de alerta, presença de sintomas sistêmicos, né? Ela tem uma queixa urinária e aí tem que estar avaliando também presença de febre, de náuseas, que são sinais de alerta que precisamos ficar atento, principalmente no que tange a infecção urinária. Dor abdominal e cólica. E entre as causas mais frequentes das cólicas abdominais que podem surgir na gravidez normal estão o corpo lúteo gravídico, o estiramento do ligamento redondo e as contrações uterinas, geralmente discretas, que desaparecem espontaneamente, não exigindo o uso de medicações, que é uma alteração fisiológica. Aí precisamos avaliar sempre se está associada presença de infecção do trato urinário, verificar se a gestante não está apresentando contrações uterinas. Então, é muito importante a dor abdominal associada à cólica. O sistema respiratório. Ajustes respiratórios são feitos na gravidez para responder às necessidades, tanto materna quanto fetais. O feto precisa receber oxigênio e eliminar gás carbônico através da mãe, e as necessidades maternas do oxigênio aumentam em resposta ao crescimento dos tecidos no útero. E nas mamas é a maior atividade metabólica materna durante a gravidez. E o útero em crescimento leva os pulmões a funcionar de modo diferente. E durante a gestação, o comprimento do espaço disponível para abrigar os pulmões diminui. E à medida que o útero exerce essa pressão sobre o diafragma, ele o empurra para cima. Com o mecanismo compensatório, o movimento do diafragma aumenta, o que permite um volume de ar corrente maior. A gestante respira mais rápido e mais profundamente, porque tem necessidade de mais oxigênio para si e para o feto. A falta de ar, a dificuldade para respirar, embora o fator mecânico, que é a compressão do diafragma pelo útero gravídico, contribua para o agravamento da queixa no final da gestação, a hiperventilação é a maior responsável por esse distúrbio respiratório. Avaliar sempre presença de sinais de alerta, tosse, edema, história de asma e outras pneumopatias. Sinais ou histórico de trombose venosa profunda, história de trauma recente e febre associada. Então, a falta de ar e a dificuldade para respirar, ela muitas das vezes é uma alteração fisiológica, mas a gente tem que estar atenta a sinais, a outros sinais. Então, orientar
essa mulher, que são sintomas frequentes na gestação em decorrência do aumento do útero ou ansiedade da gestante. É recomendado realizar ausculta cardíaca e pulmonar. E se houver alterações, encaminhar para avaliação médica. Solicitar repouso em decúbito lateral esquerdo, elevar a cabeceira e ajudar a resolver o fator mecânico. As mamas. Tem sua sensibilidade aumentada, o aparecimento da rede venosa de Haller devido à hipervascularização resultando na dilatação venosa, a hiperpigmentação e aumento das auréolas, hipertrofia das glândulas sebáceas das auréolas em função da lubrificação da auréola, que são os tubérculos de Montgomery, a ereção e aumento do tamanho dos mamilos. Dor nas mamas, mastalgia, que é comum na gravidez inicial, provavelmente resultando das ações hormonais, esteroides fortemente aumentados na gestação. É frequente na proximidade do parto. A grávida refere a presença de descarga papilar, que no quase totalidade das vezes se trata do colostro. Fisiológico para a idade gestacional. Avaliar sempre presença de sinais de alerta, descargas papilares purulentas ou sanguinolentas. Esclarecer que o aumento do volume mamário na gestação pode ocasionar desconforto doloroso. É recomendado realizar exame clínico das mamas para descartar qualquer alteração. Orientar o uso de sutiã com boa sustentação. Sistema locomotor são alteradas pela mudança do centro de gravidade para manter seu equilíbrio, por isso desenvolve a lordose. Prevenção, procurar não jogar a barriga para frente e os ombros para trás ao caminhar e deitar em lateral esquerdo sustentando a barriga com uma almofada e evitar saltos. A dor lombar é uma adaptação da postura materna sobrecarrega as articulações da coluna vertebral, sobretudo a lombosacra. Avaliar sempre características da dor, mecânica ou inflamatória, tempo de evolução, fatores de melhora ou piora, relação com o movimento, sinais e sintomas associados, alerta para febre, mal-estar geral, sintomas urinários, enrijecimento abdominal e ou contrações uterinas, déficit neurológico e história de trauma. E orientar, corrigir a postura ao sentar e andar, observar a postura adequada, evitando corrigir a lordose fisiológica, recomendar o uso de sapatos confortáveis e evitar saltos altos, recomendar aplicações de calor local e massagens especializadas, recomendar acupuntura, indicar atividade de alongamento e orientação postural. A cefaleia. É importante afastar a hipótese de hipertensão arterial e pré-eclâmpsia, avaliar sempre sinais de cefaleia secundária, sintomas antes da gravidez, diagnóstico prévio de enxaqueca e uso de medicamentos. Isso é de suma importância na primeira consulta, quando a gente colhe a história para saber se ela tem histórico de enxaqueca, de cefaleia, se ela teve padrão de mudança de alimentação, se ela consumia o café em grande quantidade, ela para abruptamente, não toma nem sequer um copinho, nem sequer uma xicrinha. Isso faz com que ela tenha cefaleia. A cefaleia ocorre na gestação pelo aumento da progesterona. É uma alteração fisiológica, mas a gente tem que estar atento. Então, é importante orientar o repouso em local de pouca luminosidade e boa ventilação. Conversar com a gestante sobre suas tensões, conflitos e temores. Se dor recorrente, agendar consulta médica e orientar sobre sinais de alerta, como frequência, intensidade, etc. Então, aquela que já tem um histórico de enxaqueca, ela pode ser intensificada na gestação, e aí a gente precisa de um profissional médico, especialista, um neurologista, para poder estar acompanhando essa enxaqueca. O sistema tegumentar, que a gente encontra um depósito de gordura nas mamas, nádegas e abdômen, causando um estiramento da pele, resultando em estrias. A hiperpigmentação na pele, a linha negra, que vai desde o monte de Vênus à cicatriz umbilical, e o cloasma, que são as manchas castanhas no rosto. Sudorese, espinhas e pelos em excesso, que a gente chama de lanuge, devido à hiperatividade das glândulas sudoríparas, sebáceas e dos folículos pilosos. É bastante comum uma mulher que não tem histórico nenhuma, não tem espinha, na gestação apresentar grande espinha e vai perdurar por toda a gestação. É uma alteração fisiológica do sistema tegumentar.
As estrias são lesões dermatológicas definitivas que aparecem na segunda metade da gravidez e se localizam preferencialmente no abdômen inferior, na região glútea e nas coxas e nos seios. É recomendado orientar que são frequentes após o 5º mês de gestação, geralmente no quadril, abdômen e mamas, ocasionado pela distensão dos tecidos, que não existe método eficaz de prevenção. Ainda que a polêmica na tentativa de preveni-los. Pode ser recomendada a massagem local com óleos e cremes hidratantes compatíveis com a gravidez, livre de conservante ou qualquer outro alergênico. Qualquer tratamento de estrias está contraindicado na gestação. Pigmentação, que é o cloasma gravídico. O aparecimento de manchas castanhas e irregulares na face ocorre em torno de 50% a 70% das gestantes, dando origem ao cloasma gravídico. A maioria das gestantes também apresenta um grau de hiperpigmentação cutânea, especialmente na segunda metade da gravidez. Geralmente, essas hipercrômicas desaparecem lentamente ou ao menos regride após o parto. Entretanto, um número considerável de casos existe tratamento dermatológico. É recomendado orientar que é comum na gravidez e costuma diminuir ou desaparecer após o parto. Evitar exposições diretas ao sol, usar boné, chapéu ou sombrinha. Utilizar filtro solar, aplicando no mínimo 3 vezes ao dia. Alterações da movimentação fetal. É caracterizada pela ausência da diminuição ou parada da movimentação fetal. A movimentação fetal se reduz antes da hipoxemia, quando são relatadas mudanças abruptas no padrão de movimentação do concepto e elas podem revelar comprometimento fetal. E a realização da avaliação clínica com observação cuidadosa dos batimentos cardíacos fetais. Recomenda-se orientar a partir da 26ª semana a realização de mobilograma, que é um diário, que aí você vai anotando pós o café, o almoço e jantar. Normal, 6 ou mais movimentos em 1 hora e em decúbito lateral esquerdo. Reduzir o intervalo entre as consultas e as consultas de rotina. Aparelho cardiovascular. Algumas das mais extensas e significativas adaptações da fisiologia materna durante a gravidez ocorrem no sistema cardiovascular. Os ajustes do sistema circulatório são tão importantes para a mãe quanto para o feto. Protege as funções normais da mãe, adaptando o corpo dela às exigências da gravidez e realizando uma função básica no atendimento às necessidades metabólicas. O volume do sangue aumenta, há um aumento da pressão venosa nos membros inferiores pela compressão parcial da veia cava e pelo aumento do volume do útero. A frequência cardíaca em repouso aumenta a 10 batimentos por minuto e pode ocorrer câimbras, edemas e varizes. Sangramento na gengiva, que é caracterizado por vasodilatação, por aumento da vascularização e por edema do tecido conjuntivo. Alterações essas provocadas pelo acentuado incremento na produção de hormônios esteroides. E a hipertrofia da gengival e doença periodontal necessita de uma atenção especializada. Avaliar sempre outras patologias que possam cursar com tais sintomas, em especial os distúrbios de coagulação, bem como a síndrome HELP. E recomenda-se a escovação dentária delicada com uso de escova de dentes, macia e fio dental. Orientar a realização de massagem na gengiva, realizar bochechos com soluções antissépticas e agendar o atendimento odontológico sempre que possível. As câimbras são espasmos musculares involuntários e dolorosos, que acometem em especial os músculos da panturrilha e se intensificam com a evolução da gestação. Avaliar sempre o uso de medicamentos, presença de varizes, fadiga muscular por uso excessivo. Os cuidados gerais são mais eficazes que a conduta medicamentosa, sendo recomendado evitar o alongamento muscular excessivo ao acordar, em especial os músculos do pé. O ato de se espreguiçar. Na gestação avançada deve ser evitado o ortastismo, que é ficar em pé, prolongado, e a permanência na posição sentada ao longo do período, como em viagens demoradas. Nas crises, a grávida com câimbra nos membros inferiores se beneficia muito do calor local, da aplicação de massagem na perna e da realização de movimentos passivos de extensão e flexão do pé. Evitar excesso de exercício físico e massagear o músculo contraído e dolorido. Realizar alongamento específicos com orientação profissional. Epistaxe e congestão nasal, geralmente fisiológico, resulta da imbibição grávida
gravídica da mucosa nasal, provocada pelos hormônios esteroides, vasodilatação e aumento da vascularização e edema no tecido conjuntivo. Avaliar sempre outras patologias que possam cursar com tais sintomas, em especial os distúrbios da coagulação no caso da epistaxe, congestão nasal e a estilação nasal do soro fisiológico, epistaxe leve compressão na base do nariz, casos mais graves encaminhar ao especialista ou serviço de emergência. As varizes manifestam preferencialmente nos membros inferiores e na vulva, exibindo sintomatologia crescente com o evoluir da gestação. Avaliar sempre dor contínua ou ao final do dia, presença de sinais de flogístico, edema persistente. Orientar que o tratamento da gestação consiste nas seguintes medidas profiláticas: mudar de posição com maior frequência, não permanecer por muito tempo em pé, sentada com as pernas cruzadas, repousar por 20 minutos com as pernas elevadas, várias vezes ao dia. Utilizar meia elástica com suave ou média compressão, que pode aliviar o quadro de dor e edema dos membros inferiores. Não usar roupas muito justas, ligas ou pernas, nem meias 3/4 ou 7/8, e valorizar a possibilidade de complicações tromboembólicas. Fraqueza, tontura, tem origem da instabilidade hemodinâmica, em decorrência de dois fatores principais, que é a vasodilatação e a hipertonia vascular pela ação da progesterona na musculatura da parede dos vasos. Estase sanguínea nos membros inferiores pela compressão da circulação do retorno pelo útero gravídico, e tudo isso conduz à diminuição do débito cardíaco, a hipotensão arterial e a hipóxia cerebral transitória, causa provável das tonturas e desmaios. Também está associada à hipoglicemia, alterações frequentes quando o jejum prolongado da grávida. Os episódios são, na maioria das vezes, de breve duração e intensidade dispensando terapêutica medicamentosa. No geral, as medidas profiláticas assumidas associadas ao esclarecimento da gestante são eficazes, sendo recomendado evitar a inatividade, fazer alimentação fracionada, pelo menos 3 refeições ao dia e 2 lanches, evitar jejuns prolongados, sentar com a cabeça baixada ou deitar-se em decúbito lateral esquerdo e respirar profundamente, pausadamente, para aliviar os sintomas. Evitar permanecer por longo tempo em ambientes fechados, quentes e sem ventilação adequada. Ingerir líquidos, nos casos reincidentes, o uso das meias elásticas para melhorar o retorno venoso pode estar indicado, e avaliar a pressão arterial. Hemorroida. O mais provável é que, na gestação, as hemorroidas pré-existentes e assintomáticas possam ser agravadas. É certo que aquelas previamente sintomáticas se agravam na gestação e, sobretudo, no parto e no pós-parto. Avaliar sempre sinais de gravidade, aumento da intensidade da dor, endurecimento do botão hemorroidário e sangramento fetal. É recomendado dieta rica em fibras, estimular a ingestão de líquidos e, se necessário, supositório de glicerina. Higiene local com duchas ou banhos após a evacuação. Banho de assento com água morna, usar anestésicos tópicos se necessário. Tratamentos esclerosantes ou cirúrgicos são contraindicados, mas se houver necessidade, é necessário, né? Como, por exemplo, uma hemorroida que ela não para de sangrar por hipótese nenhuma. E aí é necessária uma intervenção cirúrgica. Se ocorrerem complicações como trombose, encaminhar para o hospital de referência. O edema, no geral, surge no terceiro trimestre da gestação, limitando-se aos membros inferiores, ocasionalmente às mãos. Piora com ortostatismo, que é ficar em pé, prolongado e com a deambulação. Desaparece pela manhã e acentua-se ao longo do dia. Avaliar sempre a possibilidade do edema patológico, em geral associado à hipertensão e proteinuras, sendo sinal de pré-eclâmpsia. A maioria das grávidas edemaciadas exibe gestação normal. No sistema nervoso central, a gestante apresenta grande labilidade emocional frente às mudanças físicas, hormonais e psicológicas que ocorrem no seu organismo, e irritabilidade. A insegurança e o medo de ser mãe acompanha a gestante até o final da gestação, atentar para a depressão pós-parto.
Condutas perante as queixas mais frequentes na gestação. Náuseas leves. Explicar que esses sintomas são comuns. Náusea e ou vômitos intensos. Avaliar necessidade de usar medicamento. Pirose, que é azia. Dieta fracionada, evitar fritura e ingerir água gelada. Cialorreia, a salivação excessiva. Orientar a deglutir a saliva e tomar líquidos em abundância. Fraqueza e desmaio. Orientar a gestante que não faça mudanças bruscas de posição. Indicar dieta fracionada. Deitar-se em decúbito lateral esquerdo. Evitar ambiente com pouca ventilação e orientar a ingesta hídrica e avaliar a pressão arterial. As transformações vivenciadas pelas mulheres na gestação, com os caminhos para o autoconhecimento, como instrumento de reflexão de conceitos, valores e conflitos, poderá gerar cuidado à assistência de enfermagem, direcionados e de uma forma diferenciada, respeitando desde a questão de gênero até a fisiologia materna, valorizando a dignidade dos sujeitos, principalmente nessa fase única da vida. O processo da gestação é complexo, dinâmico e transformador. Vivenciar esse processo significa entender a gravidez como um fenômeno de dimensões físicas marcado pela transformação do corpo. Muito obrigada. Então, um pré-natal perfeito é igual uma gravidez tranquila. E no momento em que a criança nasce, a mãe também nasce. Ela nunca existia antes. A mulher existe, mas a mãe nunca. Uma mãe é algo absolutamente novo. Muito obrigada. Essas aqui são algumas referências que eu utilizei e me ponho à disposição para qualquer dúvida.